Paz do Senhor para todos vocês, seguidores do canal Jesus é a Porta. Que Deus vos abençoe. Antes de eu entrar em oração, em nome de Jesus eu peço, se esse canal está abençoando a sua vida, abençoe outras pessoas. Você deixa o seu like e você ativa o sininho. Toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube vê que está sendo aceito por vocês, que vocês estão gostando do meu trabalho, da pregação da palavra de Deus, das orações, e ele recomenda a mais pessoas. Então, me ajude dessa forma. Hoje eu estou fazendo oração por alguns seguidores que estão pedindo oração para Deus abrir porta de emprego. Irmãos, dia de sexta-feira passada não foi possível, porque estava uma loucura nessa minha rua e na cidade, né? Se tem uma festa lá no centro, é a mesma coisa de estar aqui dentro da minha casa, porque a cidadezinha é pequena. Mas eu não me esqueci não, eu orei em off, né? Que significa a oração para Deus de fazer toda maldição, toda obra de macumbaria, todo encantamento, toda oração contrário, toda maldição, toda ferramenta preparada contra a minha vida e a sua vida não vai prosperar em nome de Jesus, amém? E hoje eu quero começar a oração, porque hoje Deus falou algo para mim e para vocês. Eu fiquei muito pensando o que Deus falou. Porque lá em Daniel, quando aquele rei, ele teve o sonho e ele não lembrava do sonho, a Bíblia diz que o rei ficou perturbado, o espírito dele. Ele perdeu o sono, a alegria, e ele mandou chamar os feiticeiros, os macumbeiros, os encantadores, o astrológico, né? Eu acho que as pessoas que jogam carta. E aí ninguém, irmãos, pôde interpretar aquele sonho dele. E ele ficou muito, mas muito irado mesmo. E ele disse: vai ser morto todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, todos os encantadores, todos cartomante, buzo, o que fosse, iam ser mortos. Nessa situação, Daniel também ia ser, porque Daniel, ele tinha o Espírito Santo de Deus, mas Daniel sempre foi um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele não se contaminava com coisas imundas, ele era um jovem que procurava ter a vida dele separada para com Deus, e ele pediu um tempo, somente para salvar a vida dele? Não, até dos macumbeiros, dos feiticeiros, dos encantadores, dos que jogavam carta, búzio. E Daniel disse: olha, me dá um tempo para que eu e os meus irmãos, meus amigos, entrem em oração, quem sabe Deus do céu terá misericórdia de nós e revelará o sonho do rei. Daniel, pela graça, pela misericórdia, ele teve o sonho, a revelação do sonho de Deus. Daniel, ele tinha um dom de revelação, né? Como José, como outros qualquer. Aí na Bíblia, né? Muitos tinham profeta. Hoje não deixa de ter, irmãos, continua tendo, tem falso, tem, mas ainda tem pessoas de Deus. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito bem, eu sou pesada, falo feio mesmo, falo nordestino, tem palavra que eu não sei falar corretamente. Isso foi um dos mais impedimentos que eu tive para fazer a obra de Deus. Tanto na igreja, irmãos, porque eu venho de uma igreja de São Paulo, e a igreja tinha muita gente, e a maioria do pessoal dessa igreja eram todos formados, eram todos, sabe, Nicodemos da vida, cheio de letra, né? E eu não tinha nada.
E eu era mais pequena da casa do Pai, né? Da casa do Senhor. Mas em momento nenhum eu questionei algumas vezes, quis desistir, mas o chamado era mais forte. Se vocês hoje perguntarem para mim, pastora, ou irmã Elza, ou missionária, você hoje ainda sente esse desejo? Irmãos, agora não faz uma hora. Eu não estava com vontade de vir orar. Eu estava com sono, veio um sono de repente, e eu comecei a perceber que não era de Deus. Eu disse, não, Satanás, para trás de mim. Fui lavar a louça, meu neto está aqui, ele estava tomando banho, e eu fui lavar a louça, e depois fui tomar banho, e eu disse, não, ia pôr a roupa dormir. O Senhor falou, vá orar. Irmãos, se nós não vigiar, o inimigo quer vencer nós. E ele sabe que a oração move a mão de Deus. E ele sabe que quando o crente ou filho de Deus, não precisa ser crente, qualquer pessoa que está passando por uma grande aflição, desempregado, com dívida para pagar, perde o sono, perde a paz. E é isso que o diabo veio, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então profetize comigo, a vitória é minha, em nome de Jesus. Amém? Para nós orar em cima da palavra, do que Deus me revelou nessa tarde, eu fiquei preocupada. Eu disse, Deus, o Senhor está querendo que nós, irmãos, eu vou até ver a palavra, porque foi forte. E quando uma palavra fica no meu coração, eu fico meditando nela. Vocês pensam que eu faço esse vídeo e vou comer pipoca, fingir que nada aconteceu? Não. Olha só, achei Daniel, capítulo 2, verso 27. Daniel respondeu, não há sábio, adivinho, feiticeiro, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Nesse tempo era o rei, hoje é o Senhor Deus que está exigindo de nós. Não tem amigo, não tem pastor, não tem missionário, não tem, sabe, Deus quer se revelar para mim e para você. Seja em sonho, seja em oração, seja lendo a palavra de Deus, Deus, ele quer se revelar para você, aleluia. E eu comecei a orar agora à tarde, e orei, eu disse, Senhor, o que o Senhor está exigindo de mim? O que o Senhor está exigindo desse irmão do canal Jesus é a Porta? Daquele canal, apresentei esse canal a Deus. O que o Senhor está exigindo de nós? O que nós temos que fazer? E Deus me deu a resposta do que eu tenho que fazer. Faço o mesmo, irmão. E aí Deus me trouxe para Getsema. E Jesus disse assim, Jesus, viu? Não é a irmã Elza, não. E Jesus disse assim, depois, Getsema capítulo Marcos 14, verso 37 e 38, para nós começarmos a orar. Depois voltou e encontrou 3 vezes os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo. Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam atentados. É fácil querer desistir, a tentação. O difícil mesmo é conseguir. Olha só. Pedro disse para Jesus. Jesus disse, Pedro, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou descer lá no inferno, vou pegar a chave da mão do diabo e depois eu vou ressuscitar e irei para o trono de glória. Irmãos, Pedro andava com Jesus ali lado a lado, com o mestre.
Pedro disse: Senhor, eu não te negarei. E Jesus conhecia o íntimo do coração de Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, porque Jesus sabia que ele veio a esse mundo, mas ia chegar a hora dele passar por momentos difíceis, pela crucificação, pela morte e pela ressurreição. Foi 3 dias Jesus morreu para ressuscitar. 3 vezes Jesus aqui falou com Pedro: 3 vezes vocês vão orar e não conseguem, vocês vão dormir, vocês vão cochilar. Irmãos, me deu um sono tão de repente que eu cheguei a dizer para o meu neto que ele estava demorando no banheiro. A vontade de eu tomar banho e dormir. Um sono que veio de repente. Aí o Senhor me deu essa palavra. É o diabo que quer que eu e você pare de orar, pare de acreditar, pare de perseverar. A porta vai se abrir, porque o mesmo Jesus, Isaías já profetizou lá em Isaías 45, que ele irá diante de nós, planará os caminhos tortos, abrirá os portões de bronze, os ferrolhos de ferro. Deus diz em Apocalipse 3, a porta que eu abro ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, mulher, homem, pare de ficar triste, pare de ficar abatido, creia no Deus que você serve, creia em Jesus Cristo. Ele diz em João 14, creia em Deus, por que vocês estão aflitos? Creia em Deus e creia também em mim, que é em Jesus. E Jesus aqui, o traidor, estava se aproximando. E ele estava sentindo uma aflição muito grande. Ele sabia que ia morrer para nos salvar. A Bíblia diz que o suor de Jesus convertia em gotas de sangue. Você já imaginou esse sofrimento? Você tem ideia do que é uma pessoa suar sangue? Ele suava sangue. Porque na hora que ele mais precisava, ele não teve amigo para orar por ele, para estar com ele. Até os discípulos dele, os seguidores dele, estavam alerta, sem noção, querendo dormir, achando que Jesus não ia. E Jesus sabia que estava chegando a hora dele. Irmão, se desperte. Não deixe o diabo roubar o que é teu. Guarda o que tu tens. É como Jesus disse aqui para os discípulos: orai e vigiai, porque vai vir tentação para vocês desistir. E não é fácil vencer a tentação. Se nós tentar vencer com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria natureza, nós vamos quebrar a cara, porque nós não conseguimos. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, Jesus deu esse ensinamento. Vamos orar, amém? Não desistir de orar. Você pode ver um vídeo meu, oração profética, porque é na palavra. Vamos orar hoje uma oração profética. Oração pela prosperidade, oração por cura, oração desfazendo obra de macumbaria, obra de magia negra, oração desfazendo qualquer coisa, inveja, qualquer coisa, desfazendo todo mal. Jarbes orou: Senhor, me abençoa muitíssimo, aleluia, aumenta minhas terras, prospera muito a minha vida, a tua mão seja sobre mim, me livra de todo mal que me cause dor. E a oração de Jabes foi ouvida, só foi assim, e foi ouvida. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vigiai e ore para que não sejam tentados. É fácil querer desistir, a tentação, o difícil mesmo é conseguir. É fácil a gente querer desistir, o difícil mesmo é a gente conseguir. Agora mesmo, tem meia hora atrás, eu estava morrendo de sono, sendo tentada pelo diabo para ir dormir e não fazer a oração de hoje. Então, crente, com coragem ou sem coragem,
Se você não é crente, meu irmão, minha irmã, nosso Pai Celestial, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele amou tanto eu e você. Ele não faz exceção de pessoa, você não é pior do que ninguém. Você é uma pessoa que Deus diz, aleluia, foi eu que vos escolhi, vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vós dê fruto e esse fruto permaneça. Vamos orar para em tudo que nós colocar nossas mãos venha ser próspero e que nós não venha cair em tentação. E se cair, pedir a força do Pai para nós resistir o diabo. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Pai, eu agradeço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, essa noite. Pai, em nome de Jesus, agora no mês de julho, querendo o Senhor, que o dia da manhã pertence a Ti. Pai, a Tua palavra diz, meu Deus, que nós não devemos estar preocupados com o dia da manhã, porque basta cada dia o seu mal. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o dia da manhã pertence a Ti. Pedimos a Ti, Pai, que nos perdoa nossas fraquezas, perdoa nossos pensamentos, Deus. Porque o Senhor diz de tudo que nós devemos guardar, guarde o coração, porque todo pecado começa na mente, Senhor. E se descer para o coração, gera morte. O salário do pecado é morte. Pai, em nome de Jesus, eu entro nessa noite na Tua presença, intercedendo pelos os seguidores desse canal, que estão pedindo, Senhor, para que o Senhor abra uma porta de emprego, ou abra, Deus, aquele que está pensando, pedindo para abrir um próprio negócio. Senhor, em nome de Jesus, dá a direção certa. A Tua palavra diz que tudo que nós pedir ao Pai, em nome do Filho que é Jesus Cristo, nós receberemos. Pai, a oração de Jabes foi tão pequena, mas o Senhor ouviu. Deus, Jabes orou apenas que o Senhor, aleluia, abençoasse muitíssimo as terras dele, as finanças dele. E o Senhor, a mão do Senhor fosse sobre a vida dele, livrando ele de todo mal que causasse dor. E o Senhor ouviu a oração de Jabes. O Senhor também ouviu a oração de Jó, Pai. Jó perdeu tudo. Mas na hora, Deus, que ele orou por aqueles 3 amigos, que eles não falavam bem de Jó, pelo contrário, pelas costas falavam mal. Mas Deus mandou Jó orar por eles, e na hora que Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó. Pai, em nome de Jesus, vira o nosso cativeiro, vira essa situação. Deus, faz com que os nossos caminhos sejam prósperos, que abre porta de emprego. Ajuda-nos, Senhor, a pagar as dívidas. Pai, aquela mulher que ficou viúva e o esposo deixou uma dívida e os credores queriam os filhos dela. Meu Pai, ela foi até um homem de Deus e ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela disse nada, mas depois lembrou que tinha um pouquinho de azeite. E o Senhor mandou pegar bastante vasilhas emprestadas com os vizinhos. E ali, Senhor, aleluia, com canta lá manachia, canta lá manachaia, encheu todos aqueles vasos, Senhor, e sobrou. E ela, quando encheu, Deus, ela foi até o homem de Deus e ele disse: pague suas dívidas e viva do resto. Pai, nos ajuda, Pai. Oh Deus, abre porta, ordena anjo para nos abençoar. Abre porta, Senhor, de emprego. Pai, o salmista Davi orou e disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Pai, em nome de Jesus, não deixe que nós venha cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Não deixe, Deus, que nós venha pensar em desistir. Muitas vezes, Deus, o diabo não quer que a gente ore, não quer que a gente lê a Bíblia, mas Deus nos dá força, em nome de Jesus, para nós prosseguir nessa caminhada
com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje foi uma oração mais voltada pela vida financeira. Porém, irmãos, eu senti de mostrar para vocês, né, dentro da palavra, que o próprio Jesus, mesmo que ele sabia que ia passar por tudo aquilo que ele ia passar, ele pediu ao Pai que Deus desse força para ele suportar aquele processo que ele ia passar para chegar à ressurreição, para ser ressuscitado e hoje está no trono de glória. Então, peça força a Deus para nessa turbulência, nesse vento, nesse desemprego, nessa contenda, nessa desavença que está entre a tua família. Deus, ele diz no Salmo 46, ele cessa a guerra até os confins da terra. E a porta de emprego, Deus vai abrir, amém? A porta de emprego, Deus vai abrir. Mas quando Deus abrir, lembre em glorificar o nome dele, não somente em palavra, mas em ação. A fé sem obra é morta. Dê seu testemunho. Diga, eu recebi uma grande bênção de Deus. Irmãos, amanhã ainda é dia 30, mas eu acredito que dia 1º começa uma campanha. E vai ser novamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois dessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí nós vamos estar orando para entrar em outra de 7 dias. Eu vou explicando para vocês em cima da base da palavra, amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Amanhã estarei de volta em nome de Jesus. Tem dia que é assim, irmão, tem dia que eu me assento aqui que eu digo, Deus, o que eu vou falar? Deus, o que é que eu vou dizer? Mas eu obedeço, irmãos. Quando eu me assento aqui, que eu lembro que você que está aí do outro lado pode estar pior do que eu. Pode estar com a sua alma batida, sem esperança. E hoje nós tivemos uma palavra. Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele passou por esse momento que nem os amigos, nem os discípulos dele, ninguém estava nem aí com o que ia acontecer com eles. Não estavam vigiando. Então, Jesus disse, não podeis nem orar nem uma hora, e eles não puderam. Eles cochilaram, eles dormiram, mas Jesus continuou ali, perseverante. Seja imitador de Cristo, amém? Fica na paz, um grande beijo, um grande abraço virtual, mas um abraço. Receba um abraço de Jesus aí, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe.